Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do Grupo de Assistência Fraterna, que é executado toda terça-feira, às 19h30. E a gente faz uma mentalização, oração, uma palestra edificante. E é um momento prazeroso de introspecção e muito ensinamento nessa doutrina maravilhosa que tanto nos fortalece, tanto nos faz crescer. Vamos, então, agora no momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Maior, desaluviando a mente, desacelerando as batidas do nosso coração. E eu vou ler aqui o trecho do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade eu vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 14 a 20. E assim, nós vamos iniciar a nossa reunião pública, pedindo a todos os presentes nesta sala virtual que possam fechar os seus olhos terrenos, para que possamos entrar em sintonia com o Pai Celestial, com o Mestre Jesus, para que possamos suplicar as bênçãos dos benfeitores espirituais para a nossa reunião pública. Fechemos os nossos olhos. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, médico dos médicos, e o nosso mestre maior nessa jornada terrena. Que a vossa luz bendita neste instante seja um farol sobre todas as nossas vidas aqui representadas. Seja um farol de luz a iluminar o nosso grupo de assistência fraterna. E que a vossa misericórdia possa cobrir as nossas multidão de pecados, para que possamos hoje tentarmos exemplificar os seus ensinamentos. O vosso amor seja misericordioso, que nós possamos também aprender com o nosso palestrante desta noite, adquirirmos mais fé, principalmente diante destas calamidades, desta pandemia. Mestre amado, na certeza que a equipe de Francisco de Assis já se encontra em nosso grupo de assistência fraterna,
a envolver a todos que lá se encontram e que foram lá para lá conduzidos por vossa misericórdia, para que recebam os benefícios desta reunião de hoje. E com a prece que nos deixastes há mais de 2000 anos, nós queremos iniciar essa pequena reunião da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, da prática de todo e qualquer mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Mestre Jesus, a seus pés neste instante, e nas mãos da Mãe Santíssima, nós depositamos todos os nossos entes queridos que neste instante possam estar acometidos com o Covid. Fortaleça, Senhor, por misericórdia, todas as famílias que nesse momento estão chorando pela perda de um ente querido. Todos sejam, pelo vosso amor, abraçados, inundados de muita paz, de muita fé, de muita esperança. Bom, queridos amigos, mais uma vez, primeira terça-feira do mês, né? Estamos aqui a receber o nosso companheiro das mídias espíritas, esse bravo espírita, sempre comparece para trazer a sua palavra esclarecedora, sua palavra amiga para todos nós do grupo de assistência fraterna. Fernando Pinheiro, seja mais uma vez muito bem-vindo entre nós, Fernando, e antecipadamente os nossos agradecimentos por você estar conosco mais uma vez. Abre o seu microfone. Eu queria agradecer, viu, Laudelina, pelo carinho de todos vocês. Para mim é uma oportunidade estar juntos, estudar juntos. Eu tenho, nesse período de recolhimento, tido grandes oportunidades de compartilhar muitas palestras, muitas reuniões. E é impressionante como a gente acaba se tornando mais próximo do que as próprias reuniões presenciais realizadas no centro, porque aqui fica todo mundo no mosaico, certo? Pequenininho. Nós nos tornamos dentro da dimensão real que somos, porque somos todos nós ainda muito pequeninos, somos ainda fotografias 3x4 e não essas fotografias que ocupam toda a dimensão de uma tela. Então, aproveitando então essa tecnologia, certo? Eu acho que isso vai permitir uma certa revolução na comunicação, principalmente nas palestras, nas comunicações ficam mais fáceis, certo? Lógico que a gente quer estar juntos, quer estar nos nossos centros, onde vamos ter a oportunidade do abraço, né? Mas também a gente que começa, tem a lida junto com a doutrina espírita, sabe que o abraço espiritual, ele existe, certo? E esse também, a gente já começa quase que começando a falar sobre os fundamentos dessa fé. Por que nós escolhemos falar sobre a fé hoje? Porque, na realidade, se a fé, eu já começo assim desde já no seu final, né? Ou seja, a fé é a mãe da esperança. E nesse momento em que nós estamos vivenciando esse período, que cada um conceitua, na realidade é um período de grandes dificuldades, de complicações, de ineditismo, né? E que o homem, a cada coisa nova que aparece, ele precisa aprender, certo, a lidar com tudo isso. Existe um volume de desencarne bem acima da média, né? Certo, como nós temos visto no nosso próprio Brasil. Isso vai evidenciar, logicamente, certo, as nossas deficiências, e tudo o que ocorre conosco é fruto de nós próprios. Tudo. Certo? E não é simplesmente apontar dedos
para certos acusados. Ah, o governo é o responsável. Não. Essa é a responsabilidade coletiva e nós estamos tendo o reflexo, né, dentro da coletividade diante de todas as nossas ações tomadas nos últimos anos em que aqui vivemos, sejamos nós dessa vida como de outras vidas. E assim é a Terra. A Terra é essa escola, certo? Que há de nos ensinar nesse nosso aprendizado. Escutamos muito falar sobre esse aspecto de transição, da transição que nós vamos para o mundo de regeneração. Eu chamo bastante atenção. Se você me perguntar, você vai para um estudo de regeneração, eu estou lutando para poder manter-me na Terra, certo? Estou lutando para que nós possamos aqui continuar, porque nós podemos ter grandes surpresas, certo? Em certo momento, diante dos nossos desencarnes, não podemos mais retornar para essa terra querida, esse lugar que todos nós... às vezes nós malbaratamos as nossas vidas, né? Mas as cenas mais marcantes que existem dentro desse processo de recuperação da pandemia são os doentes saindo das UTIs, em que um grupo de anjos aplaude aquilo que se recupera. O que esse sinal demonstra para todos nós? Demonstra a todos nós o amor pela vida. Agora, nós não precisamos necessariamente passar pela uma sala de UTI para valorizar a vida. Eu acho que nós precisamos estar valorizando essa vida dentro desse... Esse tem que ser um ensinamento indireto para todos nós. Cuidar da nossa vida, valorizar a nossa vida, valorizar essa encarnação, que é um presente extraordinário para todos nós. Tem milhões e milhões de espíritos que gostariam de estar aqui na Terra, neste momento, reencarnados, e essas oportunidades não estão, certo, ocorrendo. Então, o que é a fé, né? Logicamente, todos nós, desde crianças, nós escutamos muito essa palavrinha monossílbica fortíssima, né? Vinculando fé das formações religiosas que nós tivemos, nós vimos muito a fé, mas a gente vê fé todos os dias, essa palavra. Tenho fé em Deus, tenho fé que vou ultrapassar, tenho fé que vou conquistar. Então, quando eu vejo dois jovens, hoje no sistema de seleção para a entrada nas universidades é um pouquinho diferente, né? Tem o Enem, que é uma prova um pouco mais dividida em etapas, mas antigamente eu encontrava os jovens e ele falava assim, eu tenho fé que eu vou passar nesse vestibular, e o outro, eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. E se você fosse estudar, certo, os fundamentos, por que cada um tem a fé, o outro dizia, não, eu tenho fé, eu vou acertar. Você tem uma anamnese de cada um desses, você vai ver que um tem fé porque estudou, né, ficou 3, 4, 5 horas, 6 horas todos os dias, ele sacrificou os seus lazeres, sacrificou, enfim, ele está fundamentado, a sua fé está fundamentada na confiança das suas próprias forças. E o outro, muitas vezes, fala, eu tenho fé, ele não tem confiança, ele fala isso quase que de uma presunção, certo? É uma palavra que não tem nenhuma energia, nenhuma situação. Ele poderá passar? Entendemos nós que pela estatística isso seria extremamente difícil. Nós temos aqui no condomínio um senhor, um atleta, né? Poderia até citar o seu nome, que é um atleta que nós temos aqui, e ele então fez o caminho de Compostela. Ele fez 700 quilômetros ou mais. E aí a gente conversando com ele, na época eu estava aqui como síndico do condomínio, foi feita uma entrevista com ele, então aí a gente vê, ou seja, como é que você conseguiu, né? Ele conseguiu isso fruto de todo estudo, de uma estratégia, de uma preparação física, de tudo aquilo necessário para que ele pudesse vencer, nos seus 60 anos, toda aquela trajetória tão difícil que é feita a pé e que milhares de pessoas fazem. Mas também nós vamos encontrar, e esse ano nós não vamos ter, né, as pessoas que manifestam a sua fé indo para a Trindade. Eu digo que é a maior maratona religiosa que nós temos, é que as pessoas vão, certo? Uns vão manifestar fé, outros vão fazer aquilo por uma repetição que fazem todos os anos, mas tem pessoas ali que marcam a gente assim, quando a gente fala de fé. Esses dias atrás mesmo, eu estava vendo uma senhora aqui, infelizmente, por não poder ir, mas eles têm uma força interna, de uma crença interna tão viva na figura do Pai Eterno,
Essa é aquela fé inata, aquela que está dentro, que está conosco. É a fé do nordestino. É a fé daquele nordestino que está lá no sertão nordestino, em que ele passa 7 anos de seca. E todas as vezes que você vai falar com ele, ele levanta o chapeuzinho, eu tenho fé em Deus que vai chover. E o dia que ele passa 7 anos, acredita na possibilidade da chuva, não se revolta, e quando vem a fé, ele agradece a Deus. São as fés inexplicáveis, inatas, das pessoas que trazem isso dentro de si. Mas a fé, eu acho que talvez o conceito para nós que precisamos ter a fé como uma ferramenta que há de nos dar, e que possa ser a mãe, né, de todas as virtudes. A fé, ela tem que funcionar como a mãe das virtudes, porque as virtudes concentradas formam, o que formam o amor. O amor é a concentração das virtudes. Então vamos estudar um pouquinho, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala em fé humana e fala em fé religiosa. A fé religiosa é muitas vezes a crença em certos dogmas, e ela é extremamente perigosa se ela for uma fé que está ligada a um fanatismo. Nós temos visto durante todo o mundo, né, quando nós então vemos essas explosões, esses homens-bombas, esses ataques, que as pessoas chamam de os fanáticos religiosos. Eu faço um trocadilho disso, que seriam os fenáticos, né, religiosos. São pessoas que foram, né, receberam uma certa formação, né, dentro desse conceito de fé, de que eles são seres que têm que, certo, realizar certas ações, e eles, depois de realizar aqueles atos, eles vão para o céu e vão alcançar. Mas isso não tem fundamentação racional nenhuma. E é por isso, então, que a religião, né, ela correu um sério risco de destruição absoluta. Por isso que nós vimos, quando houve a separação do protestantismo através de Lutero, né, os líderes religiosos daquela época estavam desconfigurando completamente o conceito da religião. E a religião foi perdendo a sua importância e a sua credibilidade. Então, é extremamente importante que a fé esteja embasada em uma condição de credibilidade. Aí nós somos espíritas. E eu acredito que todos nós, então, vamos aqui dizer que temos fé. Agora, qual é a fé que nós vamos aqui expressar? Se fizermos uma estatística e uma pesquisa para saber né, poderíamos até aqui ver, certo, quem de nós teve a oportunidade de fundamentar a sua fé no Espiritismo através do estudo das obras básicas da doutrina espírita. Quando pediram a Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, para que ele pudesse conceituar a fé, Emmanuel nos traz uma figura geométrica. Ele disse o seguinte, que a fé ela pode ser explicada como se fosse a figura de um triângulo, em que no primeiro vértice teria que ter o vértice do conhecimento, a conhecer. Esse vértice do conhecimento é justamente isso que aqui estamos falando. Muitas vezes nós queremos, estamos dentro da doutrina espírita, tomamos passe, vamos nos nossos processos de cura, mas não sabemos os mecanismos e agimos muitas vezes de formas quase dentro de um automatismo. E buscando, às vezes, dentro da própria doutrina espírita, e isso é muito comum, nós muito vamos atrás das curas, né? Curas que nós vamos também salientar que vieram pelo nosso conhecimento dentro de Jesus. Então, Emmanuel diz, olha, para você construir a fé a primeira vez, primeiro você tem que ter o vértice do conhecimento. No caso da doutrina espírita, necessário que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer pelo menos as suas obras básicas, o livro dos Espíritos, passar pelo livro dos Médiuns, passar pela a leitura de céu e inferno. Como nós poderíamos, então, entender a justiça divina se não formos dentro do céu e inferno, conversar com espíritos que já estiveram, que já se encontram no mundo espiritual, para compreender o verdadeiro sentido, né, do que vem a ser a justiça divina? Temos, dentro dos livros dos médiuns, aqui nós estamos falando para muitos médiuns, necessário compreender, certo, a visão da doutrina espírita de Kardec sobre a mediunidade.
E aí nós vamos até o final da Gênese. Então, este conhecimento é importantíssimo. Mas eu poderia dizer que também um pastor evangélico poderia dizer que a base do conhecimento dele seria o Novo e o Velho Testamento, que estaria nesse mesmo vértice do conhecimento. Mas qual é agora o outro vértice? Esse é o vértice em que Allan Kardec se apoiou para poder fazer a grande diferenciação da condição da fé. A razão. Conhecimento submetido à razão. Vejam bem, se esse pastor pega o Velho Testamento, ele vai encontrar a figura de um Deus muito difícil de ser compreendido. Um Deus que vinga, um Deus que tem certas ações completamente contrárias ao princípio do que vem ser Deus. Portanto, quando você vai lá no Alcorão e também segue todos aqueles ensinamentos pela letra, é hora que você então corre o risco de acontecer esses sérios atos, que são os atos de quem não submete o conhecimento à razão. Então, Allan Kardec sai com essa máxima, a máxima da fé. A fé raciocinada, a fé racional. Fé verdadeira é aquela que pode encarar, certo, a razão frente a frente. Ou seja, nós temos obrigação, temos o direito, o dever do questionamento. Quando eu era jovem, eu, então, me incomodava em querer saber o porquê. Tudo tem que ter um porquê. Eu perguntava para uma certa linha de evangélicos, por que vocês vestem e tem que deixar o botão fechado até em cima? Não podem comer carne de porco. Por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer transfusão? Então, você tem que buscar a condição racional. E Allan Kardec, então, quando ele vem e ele visualizando todas as consequências da Inquisição, do materialismo, do positivismo de Augusto Comte, e ele, Allan Kardec, é de uma formação positivista, né? Ele que lá em Pestalozzi, quando estudou na Suíça, em Verdun, então a formação de Allan Kardec é extraordinária, certo? E Pestalozzi ensinava as crianças a amar a Deus, porque a crença em Deus, essa é a crença maior dentro da fundamentação. Mas Allan Kardec veio, certo, daquela época de positivismo, criar essa condição de, certo, ter uma fé raciocinada, dizendo que se tudo aquilo que nós tivéssemos dentro da livre dos Espíritos, que amanhã contrariasse a razão, abandona. Então, Emmanuel vai completar o seu triângulo da fé pelo conhecimento, pela razão, que é outro triângulo. É o triângulo da ação, transformação, do sentimento, de tudo aquilo que vem ser, ou seja, quando Allan Kardec diz fé sem obras é... E essas obras não se tratam de obras, né? Obras materializadas, absolutamente. É justamente sobre essa transformação que nós precisamos começar a compreender. Então, nós hoje não vamos aqui ficar restritos. Olha, aquela mulher que saiu correndo pela multidão, há 12 anos ela passava pelo incômodo da hemorragia. E ela então escutou falar de Jesus. Ela dizia que Jesus curava. Ela reuniu dentro de si uma fé tão poderosa, tão forte dentro de si, que quando ficou sabendo da vinda de Jesus, e quando Jesus chegava, era uma multidão. Todo mundo se acercava dele. Ela vai e ela coloca dentro do seu interior que bastasse que ela tocasse em Jesus, ela se curaria. E nesse momento em que ela toca em Jesus, naquela multidão, ela se cura. Foram 12 anos de que ela estava com aquele processo hemorrágico, ela se cura e Jesus não a vê. Só Jesus só a sente. Quem foi que me tocou diferente? Porque todos tocavam Jesus. Mas quem tocou Jesus de uma forma distinta? E aí, então, essas são as grandes realizações que nós todos temos. Alex,
Alex Carrel, salvo engano, um médico francês, ele, diante das grandes realizações de milagres ocorridos em Lourdes, e podemos ter certeza em Lourdes, em Fátima, em templos evangélicos, aqui em Abadiânia, ainda que com todas essas condições, haviam curas. Haviam curas. Existem curas. Todos os dias existem curas. Existem curas em que a relação vem da fé sua, da plena, quando então, Alex Carrel foi levar uma jovem tuberculosa, que estava numa situação, e naquela época a tuberculose não tinha condição de tratamento. O diagnóstico era o desencarne. E lá iam aquele trem cheio de pessoas que tinham indo, como vão hoje a Aparecida, como vão a Trindade, nós vamos encontrar em Trindade, salvo engano, o Salão de Milagres, certo? Esses milagres existem? Existem. Todos que estão simbolizados lá, não vamos discutir aqui, existem esses milagres. E lá em Lourdes também existiam os milagres. E lá, esse médico, que foi com a intenção de verificar, de avaliar por que isso ocorria, ele leva essa jovem tuberculosa, que estava, logicamente, a tuberculose nos promove uma hemorragia, certo? Uma condição muito delicada, ficamos branca, certo? Sem sangue. Ele acompanha, chega naquele lugar onde estão aquela multidão de pessoas. Quem é que vai levar aquela jovem para poder ficar deitada na maca? São maqueiros que são ex-pessoas que foram beneficiados pelos milagres ali ocorridos. Isso eu já vi em algumas casas, vou dizer para vocês especificamente, não quero aqui exponenciar, mas muitas casas, como a Casa de João de Deus, todos esses estrangeiros estão lá, muitos estrangeiros que lá estão vivendo, foram pessoas que ficaram lá pelos benefícios que receberam. Então lá estava aquela moça jovem. Quando então o padre começa a fazer, certo? A missa, a Eucaristia. E aquele padre, ao levantar a hóstia, se dirige para aquela jovem. Ela faz uma ligação plena de fé, de confiança, de certeza da cura. Esse médico olha e ela começa a ter uma transformação física imediata. Ela que estava com sangue a descer, ela volta a rubor, ela se transforma, ela se cura. E ela foi oriundo do quê? Esse milagre vem da onde? Foi do magnetismo do padre? Foi dela? Milagres não existem. Milagres não existem, já disseram os próprios. Né? Milagre é tudo aquilo que a ciência ainda não conseguiu explicar. Lógico que hoje nós já temos as explicações das somatizações, ou seja, de tudo o que ocorre dentro do nosso processo, né, do nosso processo cerebral, através das sinapses, da segregação das serotoninas, tudo isso eu não sou muito especializado nisso, mas isso é uma realidade. Os fótons, então isso ocorre diariamente. Mas, sabe, quando nós começamos o movimento espírita no Brasil mais forte, e Chico Xavier é logicamente, um dos avatares disso, o que atraía as pessoas a Uberaba? O que atraía? A maior parte éramos nós. Eram mães, eram pais, que iam atrás do quê? De uma psicografia, de uma notícia, de alguém que tinha morrido. E Chico Xavier, então, recebia aquelas milhares de mães. Nós todos conhecemos a história. Vamos lá, recebemos as cartas, choramos, voltamos 1, 2, 3, depois nos confortamos. E isso se desliga. E não mexe no conceito dessas pessoas, dá uma grande transformação que poderia ser realizada por aquele fenômeno. Então, hoje nós vamos nos dirigir e perguntar quais são os fundamentos da fé para nós em relação a 2 pilares, ao Espiritismo e ao cristianismo. O que é que nós buscamos no Espiritismo? Qual é, se nós quisermos espelhar, cada um de nós, a fé que temos no Espiritismo, quais são as bases dessa fé que temos no Espiritismo?
Quantos de nós, será que ser espírita, essa fé espírita nossa, você foi, tomou passe e você sentiu alguma coisa? Passou alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Onde vai essa fé? Por isso a gente estabelece que, para que nós possamos começar a construir a fé, que vai ser a mãe da esperança e de todas as outras virtudes, temos que compreender melhor o Espiritismo, a sua condição filosófica, a sua condição científica e com as suas consequências religiosas. Para que nós possamos, aí sim, nos fortalecermos na fé. O poder da fé, como disse Laudelina, certo? É o nosso fortalecimento. Vamos aí diante dessa pandemia. Nós podemos sofrer de todas as circunstâncias. Podemos ter um desencarne em nossa família. Podemos ter um revés econômico em uma das nossas famílias, um dos nossos negócios. Nós sermos atingidos profundamente. Qual tem sido, como que seria então a manifestação da fé do espírita nesse sentido? Não há. Difícil de que nós possamos, ao conversar com um espírita que sofreu o revés econômico, certo? Reconhecer de que todas essas coisas que temos dentro daqui são transitórias. A própria situação, não houve um desencarne de um meu marido, de meu filho, de eu isso, nós sabemos de que o espiritismo, a primeira coisa que ele veio aqui foi o quê? Matar a morte. Então, para que nós possamos fundamentar a fé no Espiritismo, termos dentro de nós claramente os conceitos. A reencarnação é um dogma. Este é o dogma do Espiritismo. Não há dúvidas de que nós somos seres que já vivemos outras vidas, que somos seres reencarnados, que vamos desencarnar e vamos reencarnar, dentro do princípio que próprio Kardec nos disse: nascer, renascer, nascer, morrer, renascer, progredir, sempre. Você tem fé nesses princípios? Você tem confiança? Você realmente, esse é o seu princípio de fé dentro da doutrina espírita? Ou diante, né, nós vamos ter uma figura no filme de Chico Xavier muito interessante, né, lógico que aquilo, quando o Chico Xavier está lá prestes dentro de um acidente de avião, ele quase morre, né? Ele ficou com medo de morrer. Lógico, todos nós amamos a vida. Isso é inconsciente, instintivo. Mas, diante da realidade daquilo que ocorre dentro de nós, nós temos que nos manter firmes e fortes e compreender de que cada um de nós aqui está em uma passagem que tem o seu tempo para cada um de nós, certo? Não podemos, então, entrar nesse desespero. Sabemos, o espírita tem a confiança e a certeza da pluralidade dos mundos. Ou seja, nós temos diversas outras moradas, há muitas moradas na casa do meu Pai. Estamos nessa morada. Reconhecer esse reconhecimento de que a Terra é a nossa escola. Pode entrar aqui, tá? Só quando eu terminar, tá aí. É a nossa escola, onde nós estamos, né, matriculados, onde nós estamos nessa escola para podermos aprender. Isso vai estabelecendo, então, todo esse conceito de uma fortaleza completa no sentido espiritual. Então, o espírita, ele tem esperança, o espírita não tem medo do futuro, o espírita tem confiança, ele tem crença em Deus e ele tem a sua relação com Deus dentro de uma forma. Nós abrimos essa reunião com a oração. Fazemos a oração em todos os momentos, dentro dos nossos cultos e dentro das vezes temos as atos. Será que nós realmente compreendemos, temos fé na oração? Ou essa situação é uma oração automática? Por isso a gente diz, primeiro, conheça. Vá dentro dos compêndios da doutrina espírita, não só nas obras básicas, mas em todas, e conheça o mecanismo da oração. Qual é o mecanismo da oração? Agora mesmo nós começamos o Pai Nosso, quando nós, então, Pai Nosso, já é um ato de quê? Um ato de reconhecimento de que temos um Pai nosso e não um Pai meu. Venha a nós, não venha a mim,
Vejam que nós começamos a poder estabelecer bases racionais até numa oração, a oração que Jesus nos ensinou. E isso não pode ser mecânico. Isto é, oração é sentimento. Oração é entrega. Fé é entrega absoluta. Nós não submetemos Deus a nenhuma troca. Muitos de nós manifestamos a nossa fé indo nos grandes centros religiosos, como Trindade, como isso, em barganhas. Deus, se meu filho passar no vestibular, eu vou 3 vezes à Trindade. Eu vou andando de um pé só. Que crença é essa que nós temos? E muitas vezes vamos encontrar isso em nós próprios. Nós não podemos deixar com que essas crenças tomem conta de nós. Absolutamente. Agora, deixar de compreender a oração é deixar de compreender uma das maiores forças que estão disponíveis para todos nós. Todos nós deveríamos utilizar essa riqueza chamada oração. E quando é que nós começamos a compreendê-la? Quando nós vamos, conhecemos os seus mecanismos, temos a consciência de que todos nós estamos envolvidos na imanência de Deus. Precisamos compreender isso. É esses conhecimentos que vão fortalecendo a nossa condição. Nós todos estamos e desculpem, eu falo isso, às vezes eu nunca falaria isso num templo evangélico, mas nós estamos no útero de Deus. No útero de Deus. Por isso eu gosto de chamar Deus de mãe. A figura de pai foi uma figura que nós, machistas, colocamos. Mas por que não mãe? Mãe está muito mais próximo dessa condição de Deus. E o útero materno, quando ele está a alimentar o seu feto, não lhe falta nunca o suprimento. É por isso é fácil de dizer aos nossos jovens, mas como é que Deus pode escutar todas as nossas solicitações, todas as nossas orientações? Porque cada um de nós está ligado pelo nosso cordão umbilical ao útero materno de Deus. É dessa maneira que ele comunica automático conosco. Vejam só, que a gente assim começa a compreender, a gente começa a entender de que somos imanentes, estamos no halo materno, estamos no útero materno. Quando é que nós fechamos esta ligação? Porque mãe, Deus é tão bom que nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de agir. E aí nós falamos, não, não quero este suprimento, eu quero ir para um outro suprimento, que não é mais do útero de Deus, mas do ventre de Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Escolhemos a quem servir. Ao de Deus, o suprimento que há de corresponder no quê? No determinismo. O que a mãe deseja para os seus filhos? Para que mãe criou os seus filhos? Para serem felizes. Mas a felicidade real, verdadeira. E nós, ao irmos para o ventre de Mamon, achamos de que os suprimentos deste mundo exterior poderão nos trazer a felicidade e não nos trazem. Então, nesse processo de conhecimento, de mecanismo, nós vamos começando a estabelecer racionalidade em nossos comportamentos. Sim, nós somos... Quando eu falo que o Dalai Lama, já vou repetir isso às vezes, uns 3, 10 vezes para vocês. O Dalai Lama, quando ele diz, olha, quando a gente fala de racional, a conquista da felicidade é um ato de razão. Vejam bem, como? Às vezes a gente acha que a felicidade é fruto de uma crença. Eu creio em Deus e sou feliz. Não. Crer é necessário, mas não é suficiente. O Dalai Lama fala, olha, no seu livro A Busca da Felicidade, esse Dalai Lama atual, esse carequinha que a gente tem saudades, que sumiu, do nosso mundo ocidental, ele diz, olha, gente, a felicidade é algo que você pode entender que é resultado do quê?
Verifique tudo o que você faz e que lhe te traz incômodo, infelicidade, dor. Nós temos condições de avaliar isso. Ele diz, bota de lado, refuga, elimina. Agora observa tudo que você faz e que lhe traz felicidade, preenchimento, harmonia, verdadeiro. Reforça. Nós somos seres racionais que temos como compreender tudo isso em nossa jornada aqui na Terra e ir construindo. Quando nós entendemos que o Espiritismo vai nos trazer a resposta da grande pergunta filosofal: de onde venho? Onde estou? Para onde vou? Ele nos dá essa resposta através do estudo total das vidas anteriores, vidas atuais, vidas futuras, das consequências de nossos atos. Como se diz, ontem eu ouvi uma frase: somos escravos do passado e arquitetos do futuro. Escravos do passado e arquitetos. Escravos hoje do passado. E estamos arquitetando o nosso futuro. Por isso, então, essa nossa fé tem que ser estabelecida em busca de tudo aquilo que nos leva a construir um mundo melhor para o amanhã. Mas, por outro lado, essa doutrina maravilhosa nos traz o consolo, nos traz a explicação, porque quando nós, hoje, sofremos as consequências do passado e entendemos racionalmente de que tudo isso foi fruto de nossos desmandos, a gente vai dizer, bem feito, ótimo. E aí nós vamos lá no braço de Jesus que diz, olha, Jesus diz, não colocarei, Deus não coloca fardo mais pesado que cada um de nós possa carregar. Mas, infelizmente, nós, por não estabelecermos a prática da fé verdadeira, a gente coloca tanta sobrecarga em nós. E aí o nosso caminhão não aguenta. A gente começa a ter dificuldade de poder prosseguir. Portanto, eu diria o seguinte, nós temos que ter fé no princípio que Jesus deixou para nós. O que é que Jesus veio ensinar na Terra? Qual foi a lei que ele veio? Qual foi a lição de Jesus? Uma lição simples. A lição do amor. Essa foi a única lição de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei ao próximo, amai a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua paixão, de todo o seu entusiasmo. E ao próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus aqui se manifeste. Ao falar isso num templo religioso, todos levantam duas mãos. Eu amo a Deus. Todos nós amamos a Deus. Mas para que nós possamos amar a Deus, temos que amar o próximo. É pré-requisito, pré-condição. Senão esse amor a Deus é de boca para fora. O amor a Deus é entrega. A manifestação do amor a Deus é a manifestação no próximo. Não há possibilidade da felicidade sem que ela passe pela fé na prática do bem e do amor. Isso é exercício, por incrível que pareça. É estabelecer um projeto de vida. Não é caridade. Muitos milicianos fazem muita caridade nas favelas do Rio. Distribuem muitas coisas para todos eles. Aqui, não. É entrega. Entrega. É amar. É ter compaixão. E isso, às vezes, realizado dentro dos nossos lares, para fora. A manifestação do reconhecimento. Do reconhecimento de que cada pessoa que está aqui na Terra é o meu irmão. Eu vou encerrar. Fiz um pupurri danado. E vou relembrar a figura de Jesus. E Jesus estava ali à beira do lago de Genezaré.
E lógico, se a gente fechar os olhos, vai ver aquela multidão. Nós íamos atrás de Jesus. E a casa em que ele estava cercada de gente. Daqui a pouco vem, então, 4 rapazes carregando uma padiola e gritando lá, o que estava sendo carregado gritava alto: Jesus, apieda-te de mim! Tem piedade de mim, Jesus! Isso ecoava. Logicamente, ali ele estava. Se paralítico estava, qual era o seu ícone de felicidade? Andar. E ele tinha escutado que Jesus realizava milagres. E ele acreditava nos milagres, acreditava no poder de Jesus. E ele foi ali levado pelos 4 companheiros numa confiança absoluta de sua cura. Mas não tinha jeito de passar, porque nós estávamos ali e eu queria ser atendido primeiro. Você. E esses rapazes, então, driblaram, pois naquela época as casas tinham os sótãos por onde você entrava, e eles entraram lá por cima e desceram a padiola lá do lado de Jesus. Jesus, apieda-te de mim, me cura! Jesus, então, ao encontrar aquele rapaz, já o surpreende. Natanael, me conheces? Conheço todos vocês. Natanael, acredita que eu possa te curar? Crês que eu possa te curar? Sim, sim, Jesus. Levanta-te e anda. Natanael titubeia, pois esse tipo de fé não pode titubear. Ele tem que ser forte, acreditar, se entregar absolutamente. Levanta-te, Natanael, pois ali estava agora a força do amor, do magnetismo de Jesus, e então multiplica, logicamente, a crença daquele Natanael. E ele levanta e anda. Mas não foi só Natanael. Ali também foram curados leprosos, os cegos, enfim, nós conhecemos a história dos diversos milagres de Jesus. Termina o dia. Jesus vai então para fora da casa, as pessoas já foram embora. Jesus gostava de sentar em pedras. Ele senta na pedra, ao lado dele está Pedro. E Pedro se surpreende com Jesus chorando. Jesus, por que choras? Foi um dia tão proveitoso, tão produtivo. Quantas curas, a palavra que pregamos. Por que choras, mestre? É de emoção? Não, de tristeza. Por que, Jesus? Jesus, então, mostra o quadro para Pedro da sua tristeza. Se lembra de Natanael, o paralítico? Sim, Jesus, saiu daqui transfigurado. Parecia um animalzinho ao nascer saltitando. Olha onde ele está agora. Bebendo nas tabernas. Bêbado. Se entregando aos prazeres. Ali está a mulher, que coberta da lepra, que fazia a cirurgia na alma, recebeu a limpeza de sua pele. Lá está ela, a perturbar a vizinha. E assim foi mostrando o quadro. As curas, elas acontecem em todos os templos, manifestado pela sua fé. Mas a fé que nós precisamos ter é aquela que Jesus pede. Não a vinha aqui colocar remendos em tecido podre, vinho em vasilhames sujos que vão se avinagrar. Não vim aqui curar corpos, vim aqui curar almas.
A primeira manifestação nossa de fé é nos reconhecermos necessitados, doentes da alma. Magdala, rica, poderosa, linda, escolhia os homens que queria, legionários, príncipes, quem ela queria. Mas era doente da alma. Ela encontrou o médico da alma. E ela disse para Jesus: Nazareno, nada disso me traz felicidade. É no reino de Mamon. O que preciso fazer? E então Jesus a chama para o seu reino. E ela adentra o reino de Deus. Quando ela então, na sua fé absoluta, do amor ao próximo, agora se entrega a viver para aquelas que necessitavam. Aos leprosos, aos necessitados das mais diversas, principalmente as mulheres abandonadas, tocadas de casa. E ela então, contrastando com todo o reino que tinha, de tudo de lindo que tinha, aonde ela se realizou? No reino de Deus. Morre ulcerada, mas feliz, e é recebida por Jesus. A fé é justamente isto, é sentido de vida. Qual é o seu sentido? O meu sentido de vida. Ele está nos pilares do cristianismo e do espiritismo. Então você tem um verdadeiro sentido de viver. E aí ela lhe levará ao encontro da felicidade. Então, gente, são essas pequenas palavras. Desculpem assim, a gente foi remando em diversos conceitos, né? Mas essa é a realidade de todos nós. Que nós possamos nos esforçar definitivamente, decisivamente. Nós temos uma doutrina revolucionária, que é a doutrina espírita. Já disseram que a fé, ela é como se fosse uma alavanca. Me dê um ponto de apoio e uma alavanca suficientemente forte que eu desloco o centro da Terra. A fé é isto. É fortalecimento deste ponto de convicção. E ele transforma a cada um de nós. Que nós possamos, então, nos reconhecer dentro do cenário do teatro da Terra da vida, cada um no seu papel, mas não se distanciando e não se afastando dos princípios da fé que você persegue e professa. Que Jesus possa nos amparar, que o ventre materno de Deus possa nos acolher como acolhe a mãe a um feto na sua posição de plena submissão, que todos nós reconhecemos. Grande abraço para todos. Fernando, olha, sem palavras para agradecer todos os esclarecimentos, toda a sua palestra. Coloquei ela lá, deixei a câmera. Maravilhosos que tivemos nessa noite. Para ela poder limpar, né? Somente Deus para te E trocar o. a tua fé. Aldalina, está abaixo e tem um outro microfone aberto, não sei o que estava cheio de. Alguém está com o telefone aberto na Paula. O microfone da Renata está aberto. Da Renata. 28? Mas eu vou ser bem breve no meu agradecimento. 28 anos de segunda. Não me faltam palavras para me agradecer. E também dar continuidade à nossa reunião, passando a palavra para Ana Paula para a nossa meditação. Fernando, olha, com certeza estaremos juntos novamente em agosto, tá? Mais uma vez, quero agradecer ao Fernando
tão inspirado, como sempre, mas esta noite sem palavras para descrever tanta amorosidade. É maravilhoso perceber em um homem essa sensibilidade em ver o nosso Criador, nosso Deus, como uma mãe provedora, como uma mãe que acolhe, como uma mãe que nutre. E que o nosso amor esteja sempre, é o que nos liga a esse ventre, a esse útero sempre. E que mesmo que às vezes nós desconectamos um pouquinho, mas ele sempre nos aguarda para retornar ao colo. E nesse momento eu peço a cada um de nós que nós possamos fechar os olhos, colocar uma água para fluidificar, que essa água seja o nosso medicamento para as nossas dores, as dores da alma, as dores do nosso corpo, as dores emocionais que estamos tendo neste momento, que para nós todos é um grande pesadelo, embora muitos de nós sabíamos da necessidade da transformação da humanidade para um mundo mais justo, melhor e equilibrado. Vamos respirando profundamente, nos ligando a este amor maternal que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, neste planeta. E com essa forma tão amorosa de nos receber, que neste momento nós possamos sentir, saindo do coração de cada um de nós, uma fagulha divina. E colocamos ela na cor rosa, a luz do amor incondicional, que está ligando nesse instante, um a um. E nessa corrente, nessa união, um feixe de luz se expande no centro e vai chegando aos nossos corações e os corações de todos aqueles que estiverem conosco, tanto neste momento quanto posteriormente nas gravações, que possa sentir o nosso amor. E vamos respirando. E essa luz, nesse instante, invade ao nosso grupo de assistência fraterna, aonde toda a espiritualidade amiga estão a postos, todos conectados em uma só fé, em uma só união, que é a união do amor. Vamos respirando. Nesse instante, uma luz azul vai chegando no topo da nossa cabeça e vai descendo como uma chuva, limpando todos os nossos corpos, em especial na noite de hoje, o nosso emocional, trazendo a segurança, a fé, a confiança e, acima de tudo, a esperança. E vamos liberando, saindo pelos nossos pés, o medo, a incerteza, as preocupações. E cada segundo vamos nos conectando mais ao nosso Criador. Porque através da fé e do amor estamos unidos. E essas energias que saem pelos nossos pés, a nossa Mãe Terra recebe com muita amorosidade.
e vai dissipando. E todos num só pensamento, com os nossos corações interligados, vamos nos posicionando para receber este passe à distância. Que toda a equipe socorrista da espiritualidade que acompanha e que dirige os trabalhos do grupo de assistência estejam em cada lar nesse instante, emanando uma luz que vai limpando todo o nosso ser, higienizando a nossa mente, o nosso coração e o nosso lar, estendendo para todos os nossos familiares. Reequilibrando o nosso emocional, que vai aumentando a nossa imunidade. E na certeza que nenhuma folha cai de uma árvore se não for da vontade divina, e que tudo está no planejamento do nosso Criador e nas consequências da utilização do nosso livre-arbítrio. Vamos pedindo nesse instante para fluidificar essa água com o medicamento necessário para cada um de nós. Senhor Mestre amado Jesus, e com essa oração possamos receber o amparo, a proteção, a luz, a fé e a união. Que o nosso amor possa sempre estar nos conectando com a sua divindade. Senhor, não nos desampare neste momento de tanto desequilíbrio e desespero da humanidade. Que nós possamos ser pequenos faróis a levar esperança, fé, união e amor. Senhor, que tudo o que estudamos, que compreendemos, seja nesse instante utilizado como trabalhadores de última hora. Que a nossa fé permaneça e prevaleça sempre. E que mesmo ao nos distanciar um pouquinho de Ti ou dos ensinamentos, essa chama, que é a Sua essência, Senhor, nos traga de volta para o ninho. Obrigada, espiritualidade amiga, que contamos sempre, que nos aceita e nos recebe como somos, nos apoia a todas as mudanças de mente, comportamento. Obrigada, Mestre. Obrigada a todos nós que participamos e que posteriormente estarão conosco. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Como a última súplica, vamos colocar a nossa mão direita sobre o coração e a nossa mão esquerda estendida e vamos repetir juntos a oração, o grande ensinamento de Jesus, né? Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Que louvado seja o Pai amado. Que assim seja. Gratidão ao Fernando, gratidão a todos que compareceram. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ligar o microfone e falar. Está livre para que todos possam falar se quiser. Eu quero apenas mais uma vez agradecer e dizer se tiver alguém participante que queira
ser inserido em nossa programação do segundo semestre para palestras, é só entrar em contato comigo também. Nós temos dias que ainda não temos palestrante. Então, se alguém se visitar, pode me procurar, tá bom? E Gente, eu agradeço. Laudelina, Carinho. pode falar. Pode falar. Eu só quero agradecer o carinho, viu? A oportunidade de estar juntos com vocês. Logicamente, tudo que a Laudelina fala é o carinho que ela tem pela gente, certo? E, na realidade, é uma oportunidade imensa de confraternização, que eu acho muito importante, e de estudo, certo? E de trocar informação. Obrigado pelo todo. Obrigada, Fernando. Obrigada. A gente aprende muito com você. É você que nos dá a oportunidade de aprender. Com certeza. E aí, Marilda? Sim. Eu queria colocar aqui para vocês, a Adriana iniciou a semana passada os atendimentos através do celular, né, de vídeo. Ela terminou aquele curso de radiestesia radiônica, então hoje ela não pôde entrar, ela colocou no grupo, mas às vezes tem pessoas que não estão lá, né? Ela só telefonar ou agendar comigo ou com a Laudelina, ela está atendendo a vocês que estiver precisando, alguns familiares, alguém que vocês acham que estão precisando de ajuda nesse momento difícil. Tá bem? É isso. O lado da Marilda, gente, é o grupo que nós temos chamado Mãos de Luz. Esse grupo é formado por terapeutas que ministram, e nesse tempo de pandemia, continuam ministrando à distância, algumas terapias, como o Reiki, como a barra de access, à distância. E agora temos mais essa novidade que a Adriana nos fez. E temos duas psicólogas que também fazem terapias. Então, se alguém estiver necessitando, é só entrar em contato comigo, com a Marilda, que a gente agenda, porque é por agendamento, porque é individual. Tá bom? Tá bem? Então, foi um prazer atendê-los. Mais ninguém, gratidão e estaremos Beijos. novamente na próxima terça-feira, Deus quiser. Obrigada, Cristiane. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Gratidão, Eliana. Boa noite. Tchau. Boa noite, Laudelina. Boa noite. Todos.